Oi, pessoal. Acho que entramos, né? Boa noite, todo mundo. Eu, antes de tudo, quero agradecer a todos que estão acompanhando essa live. Eu sei que uma segunda-feira, 8h30 da noite, todo mundo com as famílias em casa, não é sempre que dá para entrar aqui no Instagram e ficar meia hora, uma hora aqui escutando sobre finanças. Mas, então eu quero agradecer a todos vocês que estão aí. Eu quero fazer um agradecimento especial para a Hebraica. É uma honra estar podendo palestrar aqui no Insta da Hebraica, esse clube que eu amo tanto. Vesti a camisa da Hebraica a minha vida inteira. Joguei handball, jogo tênis até hoje, sempre em nome do clube. Minha paixão, minha casa, minha segunda casa. Eu acho que nem à toa que esse programa se chama Hebraica Nossa Casa. É a minha, pelo menos, espero que seja a casa de todos também. E assim, especial um agradecimento para o Daniel Bialski e para a Marisa, que de fato fizeram isso acontecer. Então, bom, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouquinho de mim. Quem não me conhece, meu nome é Lara Turquia Schneider. Eu vou começar um pouquinho mais para trás, né? Comecei a trabalhar aos 17 anos, dando aula de tênis, e desde cedo sempre descobri que o trabalho me trazia uma certa independência, né, financeira. Então, desde os 17 eu nunca parei de trabalhar. Eu entrei na faculdade de Direito e trabalhei na área do Direito por um tempo, até que no terceiro ano percebi que não era bem isso que eu queria da minha vida e, de qualquer forma, me formei em Direito, mas no terceiro ano eu fui trabalhar na AmCham, na Câmara Americana de Comércio, e lá eu descobri uma paixão pelo mundo dos negócios. Tive a oportunidade de trilhar uma carreira aí executiva, mas acabei optando por tocar o negócio da família e fui trabalhar com a minha mãe. Ela tinha uma empresa de doces e quase um buffet, então chamava Fifi Doces, e eu fui trabalhar com ela e lá aprendi bastante também como tocar toda a parte administrativa e financeira da empresa, e trabalhei junto com meus pais. E de lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o que eu faço hoje, que é a parte de consultoria financeira, planejamento financeiro pessoal. E o que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é planejamento financeiro? Então, o planejamento financeiro, na verdade, ele é você descobrir a sua meta em primeiro lugar. Acho que a grande importância de você ter um planejamento financeiro é você entender que você tem que descobrir qual é teu número, tá? Então, cada um tem uma meta, cada um tem um número, isso é muito pessoal, isso não tem uma fórmula do bolo, não é uma coisa pronta, padronizada. Cada um tem um sonho, cada um tem suas ambições, e o grande X da nossa vida é descobrir qual é esse número. Então, qual é o patrimônio que eu preciso juntar para um dia eu poder, de fato, dizer que eu posso viver de renda, né? Que eu posso viver desse dinheiro, desse patrimônio que me gera dividendos, que me geram lucros, investimentos aí que dão uma renda para você poder viver. Então, é muito bizarro, né, pessoal? Eu acho, assim, até uma coisa meio curiosa, como que a gente trabalha tanto, né, das 9 às 9 da noite, às vezes, das 9 às 6, e não sabe qual é de verdade o valor, o número que a gente devia estar guardando mês a mês para poder um dia parar de trabalhar, né? Muita gente fala, putz, Lara, mas eu não quero parar de trabalhar na minha vida, eu amo o que eu faço, eu quero continuar até morrer, legal. Mas tem algum momento da tua vida que ou a saúde ou até o mercado de trabalho te afasta, né? Então, é muito importante você poder estar preparado e poder de verdade chegar nesse momento que a gente chama de independência financeira, tá? Então, assim, o grande goal, né, do consultor financeiro, do planejador financeiro, é levar o cliente a essa independência financeira. E eu acho muito curioso como que as pessoas trabalham tanto sem saber de fato qual é essa meta, quer dizer, qual é esse número de patrimônio que eu tenho que alcançar para poder um dia então ter essa tal da independência financeira, que nada mais é do que viver de renda, né? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje.
sobre todos os passos, uma estratégia de como você conseguir chegar nisso. Antes de eu começar a falar, né, de fato entrar, esmiuçar o assunto, eu acho que a gente não pode ignorar o momento que a gente está vivendo. Estamos num momento único, eu acho que para muitas das pessoas que devem estar assistindo essa live, uma crise que ninguém esperava, pegou a gente de surpresa, e assim, é nesses momentos que a gente entende o quão importante é estar planejado. Se você não se planeja para situações como essa que a gente vive hoje, quando elas aparecem, você está despreparado e, obviamente, vão ter consequências, né? Você vai acabar pagando aí o preço de não ter se preparado para esse tipo de situação, tá? De qualquer forma, eu acho que vale a pena aqui dizer também que é um momento que vai passar, pessoal. Não existe nenhuma crise na história da humanidade que a gente não superou. A gente vai superar essa também. Isso vai passar, isso vai terminar. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter a vacina. E isso já seria toda a mudança, né, para um futuro melhor. Agora, o que fazer nesse momento? Acho que eu vou falar um pouquinho de algumas dicas do que a gente pode fazer nesse momento e o que fazer para o resto da vida, né? Como tá pronto para uma outra crise, para um outro momento como esse, que às vezes não é uma questão de saúde, mas é uma questão financeira. A gente teve a crise das Torres Gêmeas, depois a gente teve crise de 2008, depois a gente vai tendo crises. Antes disso, Guerra Fria, enfim, tudo isso atinge a nossa vida financeira, a nossa vida patrimonial. Então, como se preparar para esse tipo de situação, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho de estatísticas. Eu gosto muito de estatísticas, porque contra números não há argumentos, né? Então, a primeira delas, que eu sempre cito nas minhas apresentações, é um pouquinho sobre o cenário de renda do brasileiro, tá? Aqui no Brasil, o pessoal começa a trabalhar de 15 a 20 anos de idade e ele chega no auge da renda dele, né? Começa a ganhar de fato muito bem quando ele está ali próximo a uns 40 anos de idade. Esse auge da renda, ele vai perdurar mais ou menos até uns 55, 60 anos de idade, tá? A partir daí, ele começa a ter uma queda na renda dele. E essa queda, realmente, ela é muito, muito acentuada a partir dos 70 anos. Então, a gente entende, quando a gente escuta isso daqui, que existe um período produtivo, tá? O nosso período produtivo, ele vai, em geral, durar entre os 40 anos de idade, principalmente o auge, né? Ele começa aos 25 anos, vai até os 70 anos, dos 25 aos 65, mais ou menos. Mas ele, de fato, é muito produtivo e bom, né, em termos de ganhos, quando a gente está perto dos 40 até os 55, tá? Então, o que acontece? Se você não aproveitar esse momento, passou. Se você chegar aos 65 anos e resolver que agora você vai começar a guardar seu dinheiro, too late, né? Tarde demais. Então, como muitas coisas na vida, existe um prazo. O tempo não para, a gente não tem controle sobre o tempo, mas a gente pode otimizar ele. A gente pode fazer o melhor possível dele, né? Então, entenda o seguinte, puxa, eu tô com 40 anos e eu tô vendo que meu período produtivo vai até uns 55, 60, porque o meu mercado de trabalho me corta nessa idade, começa a guardar dinheiro. Começa a fatiar um belo de um pedaço do seu ganho e pôr de lado. Que senão você chega ali aos 65, 70 e você vai provavelmente ou ser cortado do mercado de trabalho ou pela tua saúde, cansaço mesmo, você não vai gerar mais aquela produção, você não vai estar mais naquele auge que você tinha antes, tá? Eu vou falar um pouquinho de uma estatística agora, ela é global, é uma pesquisa feita pela Zurich International. A Zurich é uma empresa... Bom, é uma seguradora, muita gente conhece, a Zurich, né? É uma multinacional, mas na Europa ela é muito focada em previdência. É uma empresa extremamente forte, é uma referência em previdência, uma das maiores empresas de previdência no mundo. E ela fez uma pesquisa com 120 países, um deles o Brasil, inclusive, né? Então a gente tem aí nessa pesquisa países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá?
O que ela fala? Que daqui 20 anos, as pessoas que estarão com 65 anos de idade no mundo, 64% dessas pessoas vão estar pobres. O que quer dizer pobres? Vai depender de alguém. Vai depender de alguém para viver. Então, ou vai depender da família, ou vai depender do Estado, ou vai depender de caridade. Ou seja, se você depende de alguém, você não é capaz de pagar suas próprias contas, você está, infelizmente, no que a gente chama de dependentes financeiros, ok? Então, daqui 20 anos, pessoas que estarão na faixa etária de 65, 64% delas estarão pobres, ok? 26% não chegam aos 65 anos, morrem antes dos 65. Aí entra um tema que eu gosto muito de falar, e quem me conhece sabe que eu insisto nesse ponto, que é a proteção patrimonial familiar. A gente tem que parar e pensar no que pode acontecer com a nossa família se a gente não estiver aqui amanhã, tá? Tem uma pesquisa que eu li esses dias que fala que 100% das pessoas que nascem no mundo morrem. Então, pessoal, piadinhas à parte, mas eu gosto de fazer minhas... É difícil, né, falar numa live e não escutar a risada do pessoal. Mas, enfim, já que a gente tem a única certeza da vida, e é essa, que um dia a gente vai morrer, então a gente tem que preparar esse momento, certo? Eu não entendo muito por que as pessoas são mais preocupadas em fazer o seguro do carro, e às vezes o carro vale 50 mil, 100 mil, e não para e pensa que nasce um filho ou tem um dependente na tua vida, seja um irmão, o pai, a mãe, o primo, mas se você se dispôs a ter uma pessoa que depende de você financeiramente, você tem que se preocupar em fazer o seu seguro de vida. É quase uma negligência não fazer, ok? Então, se a gente sabe que 26% das pessoas no mundo não vão chegar aos 65 anos, é um assunto para se pensar. Depois, pessoal, no topo da pirâmide ali, no que sobra dessas pessoas todas, 10% de verdade vão ter o que a gente chama de independência financeira. 10%, tá? Desses 10% de independentes financeiros, 1% é aquele rico, milionário, que tem barco, casa na praia, helicóptero, sei lá eu, tá? 4% consegue manter o padrão de vida, ou seja, tudo que ele ganhava trabalhando, quando ele trabalhava, ele ganhava ali uma renda bacana, quando ele se aposenta, quando ele para de trabalhar, ele ganha a mesma renda, só que proveniente dos seus investimentos. Então ele consegue manter o padrão de vida dele, 4% tá ali, manteve o padrão de vida, bacana. 5% não consegue manter o mesmo padrão de vida, tá? Ele vai cair o padrão de vida dele, só que ele consegue pagar suas próprias contas. Então ele é um independente financeiro. Agora, às vezes, pessoal, nessa independência financeira, a gente está falando de uma pessoa humilde, às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo, mas conseguiu passar a vida inteira dela guardando dinheiro de uma forma consciente, e ela chega ali aos 65 anos ganhando o mesmo salário mínimo e ela se mantém ali na independência financeira dela dentro do padrão de vida dela. É uma dessas 10%, um desses 10% de pessoas que conseguem ter independência financeira. Então, para mim, qualquer um desses 10% é um vencedor, ok? Nossa meta é aumentar esses 10% no futuro para 40%, para 50%. Quem sabe um dia a gente tenha um mundo, né, de sonho onde a maioria das pessoas conseguem ter independência financeira e podem até ajudar aqueles outros que não podem ter esse privilégio, tá, pessoal? O que eu sempre falo quando eu converso sobre esse tema aqui da independência financeira, de como é esse cenário. Se a gente for pensar que só 10% das pessoas conseguem estar nesse momento daqui 20, 30 anos, é o seguinte, pessoal, existe uma dor na vida. Eu sempre falo isso da dor. Depois o pessoal fala, Lara, eu lembro da sua palestra que você fez não sei aonde, da dor. Eu falo, a dor. Existe uma dor na vida, pessoal. Ou a gente tem a dor da disciplina hoje, ou a gente vai ter a dor do arrependimento amanhã. Não tem como. There's no free lunch, tá? Então, assim, que nem você vai correr uma maratona, vamos dizer que você se dispôs a correr uma maratona, você vai ter que treinar pra caramba, vai passar meses treinando. Corre 1 hora, depois corre 1h30, depois corre 2 horas, até chegar na sua competição. É uma dor treinar, tem que acordar cedo, dói o corpo, tudo que a gente já sabe, certo? Então, assim,
chegou, preparou, chegou o dia da maratona, você vai correr a maratona, você vai conseguir completar a sua prova, porque você se preparou muito bem. Teve a dor ali do planejamento, teve a dor da sua disciplina, mas depois você vai ter os seus méritos, tá? Na nossa vida financeira, gente, é a mesma coisa. Se você não tiver uma dor agora de se disciplinar, de se organizar, você vai ter a dor do arrependimento. Eu falo, a dor do arrependimento ela é cruel, ela é muito mais dolorida, não vale a pena, tá? Então é isso, a gente tem que pensar nisso. Bom, já que eu vou ter que despender aí de uma energia que seja a da disciplina, tá, gente? É igual fazer dieta, né? A gente odeia não comer aquilo que a gente gosta, mas vai ter que fechar a boca, é uma disciplina? É, mas quando você subir na balança e ver que você tá com 5, 10 quilos a menos, é muito gratificante, é a mesma coisa, tá, gente? Então é isso, fica nessa mensagem da dor. Agora, beleza, eu falei sobre mundo, certo? Eu falei sobre o cenário global, que daqui 20 anos a gente tem a estatística da Zurich que mostra que apenas 10% da população vai ter independência financeira, mas e o Brasil, né? Muita gente não gosta quando eu chego nessa parte, mas a gente tem que falar sobre o nosso país. O Brasil, pessoal, existe uma pesquisa, no caso a fonte é o IBGE. O IBGE fez essa pesquisa pela última vez em 2005 e não atualizou mais, né? Então, por quê? Não sei, acho que os números não ficaram melhores, mas no Brasil a porcentagem de independentes financeiros ela é calculada da seguinte forma: somos 220 milhões de brasileiros, desses 220 milhões de brasileiros são por volta de 22, 23 milhões de aposentados, e destes 22, 23 milhões de aposentados temos 1% de independentes financeiros, tá? Se a gente está falando de 1% de 220 milhões, então a gente está falando aí que 220 mil brasileiros de fato têm independência financeira. É bem preocupante num país de 220 milhões de pessoas, tá? Então, o que acontece com o resto, né? 25% continua trabalhando até morrer. Essas pessoas vão trabalhar o resto da vida. Tá? É triste, aquele subemprego, aquela senhorinha que faz faxina, o senhorzinho que vende balinha no farol, enfim, é uma situação péssima. 26% no Brasil depende de caridade, tá? E aí vamos falar aqui um número que é para pensar bastante, pessoal. 48% depende dos parentes ou de familiares, né? Parentes, familiares. O que acontece aqui? Normalmente dos 48%, eu diria que 99% está dependendo dos filhos, né? Então são pais que dependem dos seus filhos. Filhos que estão já na faixa de 40, 45 anos, pagando o custo dos pais de 70, 75 anos para cima. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que esses filhos que estão ajudando os pais, quando eles chegarem nessa faixa etária, eles não vão ter conseguido formar uma reserva de patrimônio. Eles não vão ter conseguido guardar dinheiro suficiente para eles poderem ter independência financeira deles, e vira um ciclo, né? Uma bola de neve. Então, óbvio, dá para parar isso? Dá para parar isso. A gente tem que se disciplinar mais ainda, né? É possível, tá? É algo para se pensar também. Por que a gente não consegue deixar de ser tão imediatista e tão consumista numa idade, como eu falei ali no começo, que somos muito bem produtivos? Então você tem que aproveitar esse momento que você está produzindo bem, ganhando muito bem, ganhando uma grana que, puxa, quando eu tinha 17, 18 anos eu nunca imaginei que eu ia ganhar. Era a hora de você fatiar toda essa diferença de dinheiro que você achou que você nunca ia precisar e guardar para o seu futuro, tá? Então, assim, infelizmente eu acho que hoje os números no Brasil são piores do que 1%, tá, pessoal? Eu acho que 1% de independentes financeiros não está atualizado. Eu diria que hoje a gente está perto de 0,7% de independentes financeiros no Brasil, o que é muito preocupante, tá? Bom, vamos falar então o que a gente pode fazer para não cair nesses outros 99%, né? Vamos falar de o que fazer para estar nos independentes financeiros, tá? De ter essa independência financeira. Como que você pode fazer um planejamento financeiro bacana para você conseguir chegar naquela idade que você deseja parar e aí você ter esse privilégio, né? Essa situação que você construiu por mérito, né? Então, vamos imaginar
que a nossa vida financeira é um castelo, é uma casa, que a gente vai construir uma casa, e antes de você construir essa casa, você precisa fazer a fundação. Você precisa de 4 pilares sólidos antes de começar a construir essa casa, esse castelo, tá? Quais são esses 4 pilares sólidos? Primeira coisa, fazer um fundo de reserva, tá? Esse fundo de reserva, ele é o quê? Ele é de 6 a 12 meses da tua despesa mensal. Então, vamos dizer que você gasta por mês 10 mil reais. E não estou falando renda, despesa, tá? Não importa quanto você ganha, quanto você gasta. Ah, gasto 10 mil reais por mês. Legal. Você tem que ter de 6 meses a 12 meses dessa despesa numa aplicação que você tenha uma liquidez imediata, tá? O tal do DI. Quando você ouve, o fundo é DI, quer dizer que você pede o resgate e está na conta, tá bom? Ou seja, aquela pessoa que gasta 10 mil reais, ela tem que ter por volta de 60 mil até 120 mil reais de curto prazo, investimento de curto prazo. Isso é fundamental. Por quê? Bom, acho que esse momento que a gente está vivendo agora de coronavírus responde o porquê, né? A gente tem que ter caixa para respirar caso aconteça alguma coisa na nossa saúde, na nossa psique, em alguém da nossa família que a gente vai ter que pedir demissão do emprego para cuidar dessa pessoa, ou se você for mandado embora do seu trabalho, ou se você fechou seu negócio. Você precisa ter aí meio ano, 1 ano, para poder pagar suas próprias contas e colocar as coisas no lugar, sem mexer no que a gente vai falar, que é aquele castelo, sem mexer na nossa reserva de futuro, aquela reserva que a gente vai fazer para independência financeira, ok? Outra coisa, segundo pilar, esse é o primeiro pilar, reserva técnica. Segundo pilar, proteção para a família. O que acontece se amanhã eu deixei de ganhar minha renda e minha família depende de mim? Então isso pode acontecer, Deus me livre, por uma questão de morte, que a gente já falou. Então você tem que ter uma reposição de renda imediata, mas também isso pode acontecer por uma invalidez. Essa invalidez pode ser temporária, ela pode ser permanente, pode ser uma invalidez por acidente ou por doença. Às vezes você tem um AVC e você não consegue mais trabalhar, você ficou cego e não consegue mais trabalhar. Então, você tem que ter também uma proteção em relação a isso, que seja um seguro invalidez, um seguro de doenças críticas. Você tem que pensar nesse tipo de situação. Infelizmente, a gente pensa uma vez nisso, pessoal. Protege bem esses pontos e depois não precisa nunca mais pensar nesse assunto, tá? E o quarto ponto é o saúde. Então, assim, eu não sou corretora de seguro de saúde, mas eu sei que isso é muito importante de você olhar com carinho. Não adianta pegar aquele plano de saúde ali, mequetrefe, que mal e mal cobre uma quimioterapia e na hora que Deus me livre você precisar de um tratamento sério, de alguma coisa que despende um dinheiro muito grande, você vai lá mexer daquele reservatório que a gente está construindo para o teu futuro. Não é para fazer isso. Então você tem que estar muito bem coberto, você tem que ter um baita de um plano de saúde para o grande risco. Não importa a dermato, né? Não importa a fisioterapia. Importa uma químio, importa você poder pagar uma semana de UTI, é isso que importa, um transplante de órgãos, é isso que importa, tá? Então você tem que pensar e olhar, talvez analisar se você está de fato num plano de saúde que você vai ter todos esses grandes riscos cobertos, tá, pessoal? Então isso é uma coisa também importante de sempre cuidar. Então a gente falou saúde, invalidez, vida e reserva técnica. Tá? Esses 4 pontos já bem feitinhos, a gente começa a construir o nosso castelo. Então a gente começa a falar do quê? De acumulação de capital, né? Acumulação de patrimônio, manutenção e multiplicação desse patrimônio e lá na frente sucessão. Tá? A sucessão é um assunto, a sucessão em vida, né? É um assunto muito interessante também de olhar, porque você deixar para passar teu patrimônio pós-morte, em inventário, briga familiar, uma tonelada de advogados e confusões e discussões, e fora os impostos que você tem, não compensa. Se você tem um patrimônio elevado e você está perto da casa de uns 80 anos, faz a sua sucessão em vida, ela é mais barata, porque você faz uma fundação, uma holding, coloca ali teus netos como beneficiários, você pula a geração dos filhos e já vai para outra geração aqui e compensa aqui um monte de impostos de transferência, tá? Então a gente tem algumas soluções inteligentes até para pensar nesse momento também da sucessão, tá?
Então, mas vamos falar no algo mais próximo, né? Então vamos falar da acumulação, de como construir esse patrimônio, de como juntar esse castelo para você poder um dia abrir ali a torneirinha e conseguir viver de renda, né? Não depender de ninguém no momento que você achar que, ok, agora eu quero parar de trabalhar, ou eu só vou dar uma passadinha na minha empresa, no meu escritório, vou dar palestra, vou escrever um livro, quero me ocupar, mas porque eu gosto do que eu faço, mas não porque eu preciso trabalhar. Porque precisar trabalhar para pagar a conta é bem diferente de trabalhar porque gosta, né? Então a gente tem que fazer o tudo possível para chegar nesse momento. Então assim, vamos lá. Se a gente for falar que para você ter um planejamento financeiro bacana, onde você vai se planejar nesse sentido, de chegar ali na sua independência financeira, eu diria que existem 7 passos para isso. Eu gosto dos números, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro passo, que parece muito óbvio, é fazer economia, tá? Mas fazer economia, a gente ouve, né, isso e acha que é fácil, mas não é tão fácil, não todo mundo faria. E não teríamos 1% de brasileiros com independência financeira. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, se eu ganho a mesma coisa que eu gasto, que eu escuto isso direto, Lara, não sobra nada, como é que eu vou fazer esse planejamento? Não consigo. Ou às vezes gasto mais do que ganho, é grave, né, pessoal? Mas no gasto tudo que ganho, a gente tem 2 opções aqui. Primeira coisa, gastar menos, óbvio. Como é que você gasta menos? Primeiro de tudo, faz uma planilha. Começa a planilhar a tua vida financeira, tá? Imagina que a gente, pessoa física, é como se fosse uma pessoa jurídica. É uma empresa, você é uma empresa. Então, se você não souber, vamos lá, vamos dizer que você é uma empresa de importação de caneta. Se você não souber que essa caneta aqui custou para importar da China ou para produzir ela 50 centavos, como você sabe que na hora de vender essa caneta, você não deveria de fato estar vendendo ela a R$1? Se você vender ela a 30 centavos, você vai quebrar, você vai falir. É a mesma coisa. Se você não souber quanto você gasta no teu mês a mês, qual é a tua despesa mensal, como é que você vai saber quanto que você deveria ganhar? Qual é a renda que você deveria buscar? Quanto de salário que eu mereço, que eu almejo, certo? Então, é fundamental a gente entender quanto a gente gasta. Pô, não faço ideia quanto eu gasto. Começa amanhã a fazer uma planilha. Se não tem planilha, eu te mando. Bom, eu gosto de Excel, pessoal, mas quem gosta de aplicativo, maravilhoso. Tem um monte de aplicativos de organização de despesa. Baixa um no teu celular e começa a descobrir qual é teu número, qual é teu passivo, certo? E aí a gente vai começar a entender qual é teu lucro, ou seja, de quanto você ganha, de quanto você gasta, de verdade quanto tá sobrando. Até porque isso é fundamental para você saber quanto você pode investir, tá? Então, vamos lá. Estou ganhando a mesma coisa que eu gasto? Planilha. Na planilha ou no aplicativo, você vai começar a enxergar quais são as futilidades, as coisas banais, que não são necessárias, que você pode cortar. Então, de novo, eu tenho que trazer para o momento presente que a gente está de coronavírus. E eu acho que mais do que nunca a gente está experimentando um momento de saber de fato o que é essencial. Porque tudo que não é essencial, eu imagino que todo mundo aí está cortando. Então é um momento maravilhoso, inclusive, de começar a planilhar tua planilha de despesa. Porque você está vivendo um momento, talvez não, né? Espero que muitos não tenham que estar passando por isso. Mas estamos vivendo um momento, então vou falar num geral, onde a maioria das pessoas precisam descobrir o que é só o essencial de despesa e manter esse essencial. O que não é fundamental e essencial, põe de lado, certo? Então vamos lá, você fez ali a tua análise de passivo, já descobriu o que você consegue cortar, tá? Por outro lado, se você mesmo assim continua ganhando o que você gasta, então, amigo, você vai ter que buscar ganhar mais. Então, ou você vai pleitear um aumento, ou você vai buscar um extra, uma forma de ganhar mais. Ou você escreve um livro, vai dar palestra, vai fazer consultoria, faz um paralelo, vai fazer Uber à noite, eu não sei, mas se vira. Vai ter que ganhar mais. Você não pode passar a vida ganhando exatamente o que você gasta. Se você já chegou no osso do que você gasta, é escola, é condomínio, ou IPTU, ou é o próprio aluguel de onde você mora, quer dizer, você chegou no talo e você continua ganhando exatamente esse número, amigo, vai ganhar mais, vai buscar um extra. Não tem
saída, lembra? There's no free lunch, né? É a dor da disciplina, vamos ter que fazer isso. O terceiro ponto, então aqui eu falei, fazer mais economia, gastar menos, certo? Ganhar mais e gastar menos. E o terceiro ponto é fazer doações. Então vamos falar agora da pessoa que consegue ganhar mais do que gasta, tá? Legal, ela tá ganhando mais do que gasta, ela já descobriu qual é a meta dela. Descobrindo a meta dela de independência financeira, ela já sabe quanto ela deveria estar poupando por mês. Digamos que ela, além disso, além de estar já poupando o que ela deveria, tá fazendo a lição de casa dela, né, para a independência financeira dela, e ainda assim sobra dinheiro, doa. A doação é fundamental. Eu acredito muito que essa energia circula, a gente ajuda o próximo, e eu não sei explicar, mas isso volta pra gente de uma forma maravilhosa. Não acho que, obviamente, você não precisa ficar doando pensando, não, volta. A doação, ela é genuína, ela é algo que tem que ser feito. Ainda mais se você está nessa posição de exceção da humanidade, onde você, além de já ganhar mais do que você gasta e conseguir fazer o seu papel de independência financeira, conseguir arcar com a sua própria meta de independência financeira, então ajuda aquele que não consegue. Porque a gente viu ali atrás na estatística que eu falei que 99% dos brasileiros não chegam na independência financeira. Então, e às vezes, pessoal, não é porque eles não querem, não é porque eles não estão conseguindo ganhar mais do que eles gastam, eles estão no talo da miséria, da pobreza mesmo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito muito que com esse coronavírus que a gente está vivendo hoje, as pessoas vão ganhar muito com isso. Eu sempre penso positivo, acho que há males que vêm para o bem, e um dos bens que vem desse mal é que as pessoas abriram o coração, talvez de uma forma que nunca tinham feito antes. Eu acho que essa conscientização de ajudar o próximo está maravilhosa e está forte. Então, é para pegar mesmo esse gancho e seguir nisso, porque as pessoas precisam. Tem gente que precisa real, assim. Não tem para onde correr mesmo, não tem o que fazer. Então, o meu terceiro ponto aqui dos passos para a independência financeira é fazer doações. O quarto ponto, pessoal, que a gente já falou, é fazer aquele seguro vida, seguro invalidez, seguro de lucro cessante. Principalmente quem é empresário ou autônomo e não tem esse tipo de benefício por não ser, né, CLT, você tem que pensar em ter certas rendas em casos de interrupção. Então você tem que olhar para um lucro cessante, para um seguro invalidez, para uma reposição de renda de alguma forma. Existem milhões de formas para você não ficar tão desprotegido, tá? Vamos lá. Quinto ponto, e eu falei ele antes, na hora que eu disse gaste menos, é documentar suas despesas. Documenta as despesas, pessoal. Que, de novo, somos que nem uma pessoa jurídica. Né? A pessoa física, ela tem que saber exatamente o que está acontecendo na vida financeira dela, senão desanda. Então faça isso. Putz, eu não faço, não tenho saco, não gosto. Baixa o aplicativo, eles puxam automaticamente do teu aplicativo do teu banco toda a despesa do teu cartão de crédito. Ele puxa e inclusive divide por categoria. Então ele bota lá alimentação, carro, enfim, ele vai separar isso por categoria. E você consegue olhar naquele gráfico de pizza aonde mais está indo o seu dinheiro. E de repente você olha nesse gráfico de pizza e descobre que, peraí, tá indo uma grana muito grande pro meu carro, por exemplo. Eu não deveria estar gastando tanto dinheiro numa coisa que teoricamente é supérflua, né? Então, às vezes um momento de analisar se devia ter de fato tanta despesa ou de um carro tão caro, porque todas as outras variáveis do carro dependem do preço dele, o seguro, o IPVA, tudo é uma porcentagem do seu carro, né? Então troca para um carro mais básico, para um carro mais barato, pega essa diferença de dinheiro, aplica. Existe uma série de formas que a gente não para pensar, mas é possível guardar mais dinheiro ou até otimizar mais os seus investimentos, que a gente não quer mexer nessas estruturas que estão confortáveis pra gente, né? Mas é possível sim, sempre tem um jeitinho, tá? Depois,
vem, eu acho que a parte que a maioria das pessoas querem escutar hoje nessa live, né? Muita gente que olha o tema financeiro, quer escutar as dicas de onde investir, então vem a parte de investir corretamente. É muito importante saber onde investir, quais são os tipos de aplicação que a gente tem, né? E como otimizar isso. Então vamos lá, vou falar um pouquinho, agora eu abro aqui para esse ponto. Existe no Brasil, na verdade no mundo, né, mas aqui no Brasil a gente tem 3 tipos de investimento basicamente. A gente tem a renda variável, a renda fixa e o capital garantido. Muita gente confunde capital garantido com renda fixa, não é a mesma coisa, tá, gente? O capital garantido, ele é um investimento que te garante a rentabilidade, ele garante o retorno para você, de fato. Então, tem algumas poucas aplicações que te dá capital garantido. Uma delas é a poupança. A poupança rende extremamente pouco, não é uma aplicação sofisticada como outras 1000 que a gente tem, né? Mas ela é uma garantia de rentabilidade. Outro exemplo de capital garantido é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto eu já gosto mais, ele tem rentabilidades muito mais interessantes, mas ele não pode ser a tua opção número 1. Às vezes nem a opção número 2 de aplicação. Por quê? Porque ele é um dinheiro que fica engessado. O Tesouro Direto, ele é muito, muito interessante se você aplicar nele para o longo prazo. Quando eu falo longo prazo, é 10 anos para cima, gente. É assim, comprar um título para daqui 10, 15 anos e quando você realizar, você ganhar aquela rentabilidade garantida, tá? Se você precisar vender esse título antes desse prazo, o que acontece? Você pode? Pode. Não é que você investe ali, teu dinheiro fica preso por 10 anos e você não tem como mexer. Você pode vender. Você vai vender esse título a mercado secundário, ou seja, um outro investidor vai comprar esse teu título, tá? O que acontece aí? Aí você perde a garantia da rentabilidade. Então, aquela rentabilidade que você ia ganhar se você esperasse 10, 15 anos, agora você vai vender ao preço de mercado secundário de quem está a fim de comprar esse título de você. Então, ele cai bastante. Ou seja, tudo aquilo que você tinha de garantia de rentabilidade ali na frente, você perde por vender esse título antes da hora. Então, não vale a pena. Por isso que eu falo, quer dizer, vale muito a pena se você estiver fazendo isso como o teu plano C, tá? Porque o plano A, pessoal, lembra? O plano A é a tua reserva técnica, aquele dinheiro de curto prazo, aquele dinheiro que você vai pegar fácil para uma emergência, para uma crise, para um momento como o que a gente está vivendo hoje. O teu plano B, o teu segundo dinheiro, ele vai para as suas aplicações de médio prazo, fundos de investimento, você pode até pensar em ações, se você quiser pensar em 5 anos, pelo menos, que eu gosto de ações para pelo menos você guardar ali para uns 5 anos, CDBs, enfim, tem um monte de títulos de renda fixa, né, LCI, LCA, então esse é o teu médio prazo. Teu longo prazo, tesouro direto, previdência, coisas que se você mexe antes, você sai numa desvantagem, você perde. Então, o tesouro direto você perde, se você realiza antes do tempo, você perde a garantia da rentabilidade. E a previdência, ela começa numa tributação muito alta, né? A previdência começa numa alíquota de 35% no primeiro ano. E ela vai diminuindo de 2,5% em 2,5% por ano. Ou seja, você leva 10 anos para chegar numa alíquota de 10% de imposto de renda sobre o ganho. Então, é muito tempo para você esperar. Você não pode entrar numa previdência hoje para sair daqui 2 anos, tá? Então, só para não perder o fio da meada, desculpa, pessoal. Dos 3 tipos de investimento. Capital garantido, então dei o exemplo do tesouro direto e da poupança. Renda fixa, o que significa renda fixa? E muita gente acha que a renda fixa é que a rentabilidade está fixa. Não, não está. Né? A renda fixa, ela nada mais é do que um investimento que está fixo, está, vamos dizer, atrelado a um índice, tá? Então, quando você, por exemplo, investe num fundo de renda fixa, normalmente 99% dos investimentos em renda fixa são atrelados ao CDI. O CDI é um índice. Tá? Então, quando você investe em algo que te paga 100% do CDI, quer dizer que você está ganhando exatamente o valor dessa taxa de CDI. Tá? Aqui eu sei, pessoal, que eu estou falando um monte de siglas e nomes que, para quem não entende
nada de mercado financeiro e a maioria das pessoas não entendem, e não precisam entender, não precisa sentar agora e querer estudar o mercado financeiro, se você é médico, se você é advogado, enfim, tá tudo bem. Mas depois eu vou abrir para perguntas e também depois eu deixo o meu Insta para quem quiser fazer alguma pergunta no particular, sem problema nenhum. Mas eu vou falando aqui meio rápido, mas depois, tá? Vocês guardam as perguntinhas e a gente deixa isso para o final. Então, quando você está num investimento de renda fixa, nada mais é que ele estar atrelado, ele estar fixo a um índice, tá? Em geral, o CDI. Muitas vezes é o IPCA ou algum índice de inflação, quando você, por exemplo, está investindo num fundo de inflação. Ele vai estar atrelado àquele índice. Então, a inflação cai, o fundo cai. Aliás, a gente estamos vivendo, infelizmente, muito sugêneres, né? Porque quem gosta de investir em renda fixa acha que nunca vai perder dinheiro. E agora, na crise do coronavírus, muita gente perdeu. Como? Em fundos, por exemplo, de crédito privado. Fundo de crédito privado em renda fixa, ele é um fundo, né, que está atrelado ao CDI como índice, mas ele tem como ativo desse fundo os créditos privados de empresas, né? Então essas empresas tinha marcação a mercado, isso caiu e aí os fundos de renda fixa de crédito privado sentiram e caíram junto, deram negativo, né? Então foi um período aqui que a gente está vivendo onde fundos de renda fixa estão dando negativo, fundos de renda fixa atrelado à inflação e a gente tendo deflação, a mesma coisa. Tá? Agora, tem fundo de renda fixa atrelado à inflação apostando na queda. Então, quando cai a inflação, esse fundo sobe. É interessante também. E a gente tem o terceiro tipo de investimento, que é a renda variável. Tá? A renda variável não está atrelada a nenhum índice, ela normalmente está atrelada a alguma empresa, alguma ação, algum papel. Tá? Então, o que a gente tem de exemplos de renda variável? As próprias ações, tá? Os fundos de ações. Temos aí derivativos também, que é interessante. Tem COIs, que é um investimento já mais sofisticado, algo mais novo no mercado. Enfim, tem uma série de opções para você investir. Opções também é um tipo de renda variável para você investir na renda variável. O que é o certo? O que é o legal? O que é o bacana? O que eu deveria fazer? Não tem fórmula do bolo, pessoal, não tem receita do bolo. Então, na verdade, tudo depende do teu perfil de investidor. Se é conservador, se é moderado, se é agressivo, qual é teu perfil, né? A gente tem que respeitar o nosso perfil de investidor. Não adianta você ser conservador e querer se jogar nas ações. No primeiro momento coronavírus que você tiver na vida de novo, espero que não seja o corona, seja outro tipo de crise, mas o primeiro momento que você vê ali a bolsa caindo, você vai infartar, você vai ter uma úlcera, você vai ter insônia, você não vai conseguir dormir à noite. Não adianta você ir contra o seu perfil, tá? Agora, uma vez que você tem um perfil moderado ou até agressivo, na minha opinião, o grande segredo do sucesso no investimento é a diversificação. Então, quanto mais você diversificar, seja em ativos, né? Ou seja, por exemplo, eu amo fundo de ações e amo ações, eu sou super arrojada, agressiva, não quero saber de renda fixa. Ok, mesmo dentro desse setor, você também pode diversificar. Você pode diversificar em região, por exemplo, entrar em fundos de ações americanas, por exemplo. Então, você está correndo risco Estados Unidos, você não está correndo mais nenhum outro tipo de risco. Você pode entrar em fundos setoriais, então você vai lá e investe em fundos que só aplicam em empresas de recursos naturais, por exemplo. Você vai ter Petro, Vale, mas você também vai ter empresas de recursos naturais de outros países. Então, você está num setor, você não está numa região. E assim você vai diversificando a sua carteira. Tá? Eu sou super, convicta que quanto maior a sua diversificação na carteira, agora sem pulverizar ela, você vai ter mais sucesso, tá? Então vamos lá, além de que existem esses três tipos de investimento, agora a gente tem que pensar também que existem 3 prazos de investimento, tá? Então vamos imaginar nossa vida é como se fosse uma despensa, tá? Então na sua despensa você tem um potinho ali de curto prazo, você tem um potinho de médio e um potinho de longo prazo, tá? O que entra num potinho
não cabe no outro, tá, pessoal? Então, assim, se você vai investir, como eu falei, na previdência, é longo prazo. Não adianta você fazer a previdência para realizar daqui 1, 2 anos. A mesma coisa as ações. Imagina a pessoa que investiu em ações 2 anos atrás, achando que hoje ela realizaria para comprar o apartamento dela. Hoje ela deve estar desesperada. Infelizmente, em momentos como esse, a gente vê pessoas até se suicidando, porque elas não aguentam esse baque de algo inesperado que mexeu completamente no planejamento dela. Mas é um planejamento mal feito. Você não pode calcular para o curto prazo renda variável. Nunca. Você tem que sempre pensar, renda variável a longo prazo se faz dinheiro, tá? Então, é um risco também você ficar no longo prazo, na renda fixa. Porque se você botar todo o seu dinheiro na renda fixa para o longo prazo, o que vai acontecer? Você vai andar muito devagar. É um devagar que às vezes não vence a inflação, né? E a gente mora num país, o Brasil infelizmente é um país de inflação em geral muito alta. Então você tem que tomar cuidado também com esses potinhos. Existe o potinho do curto, existe o potinho do médio prazo, que normalmente médio prazo é de 5 a 10 anos, e o longo prazo, 10 anos para cima. Tá? Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente muitas vezes está falando aí de uma estratégia de 20 anos. Uma pessoa que tem 40 anos e quer se aposentar aos 65 e com 40 ela senta na frente de um planejador financeiro, de um consultor, para falar sobre a independência financeira dela, ela está dando aí para ela mesma 25 anos. Isso é maravilhoso. Existe uma coisa na matemática financeira que se chama juros compostos. Os juros compostos é a melhor coisa que você pode usar para ter sucesso no seu planejamento financeiro. Se você conseguir entender, você pega aí uma calculadora financeira e projeta um investimento ali recorrente de R$1.000 por mês e coloca um resultado em 10 anos e depois você coloca um resultado em 20 anos, você dobra o tempo, mas você quadruplica o resultado. Por quê? Porque tem uma coisa ali que chama juros compostos. Então vamos aproveitar os juros compostos, né? Ele pode ser um inimigo também. Se você cai numa dívida e essa dívida tem juros muito altos, o teu buraco começa a crescer exponencialmente também. Então, pessoal, tem algumas coisas que são pecados capitais. Não existe entrar no limite de cheque especial no Brasil, tá? Os juros são abusivos. E também não pode, de jeito nenhum, parcelar a fatura do cartão de crédito, 14% de juros ao mês. É absurdo. Então, certas coisas a gente tem que entender que não se pode fazer, tá? Então, a gente falou dos 3 tipos de investimento e dos 3 prazos que a gente tem de investimento. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado antes de investir. Certas coisas que vocês precisam olhar antes de ir lá e aplicar, por exemplo, num fundo de investimento, tá? Quais são elas? Primeiro, vocês olhar o histórico desse fundo. Quanto o fundo rendeu nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses? Tem fundos no Brasil com mais de 10 anos de histórico. Dá uma olhada no histórico do fundo. Gente, tem uma coisa que a gente sempre fala e eu vou repetir aqui. Rentabilidade passada não garante futuro. Não é só olhar o passado e achar que você vai aplicar naquele negócio ali e ele vai te dar montanhas de dinheiro ou vai te dar o mesmo resultado que deu no passado. Rentabilidade passada não garante futuro, mas ajuda a entender como é que aquele gestor daquele fundo se comporta numa situação de crise, por exemplo. Então você pega ali um fundo que passou por uma crise de 2008 ou está passando agora por uma crise de coronavírus e você vê como é que o gestor performou naquele período, você já entende que é uma pessoa que tem uma certa maleabilidade ali para conseguir se recolocar e se reposicionar com rapidez em uma situação como essa. Então são coisas que é importante sim olhar. É importante olhar histórico sim, mas obviamente, de novo, entendendo que ele não vai te garantir futuro. Segunda coisa importante de ver, taxa administrativa. Muitos investimentos têm taxas administrativas abusivas. O que é o problema dessa taxa ser muito alta? Ela está comendo da tua rentabilidade. Em vez de você ganhar ali 7% num fundo, por exemplo, que tem uma taxa de 3%, né? Se esse fundo tivesse uma taxa apenas de 1%, você ganharia 9%. Então,
tem que entender muitas vezes que a taxa administrativa, óbvio, ela existe, ela é necessária, ela é o ganho daquele gestor. Sem isso o cara não vive, ele não tem interesse em trabalhar para que a gente ganhe dinheiro, certo? Mas não pode ser abusiva. Às vezes você tem um fundo super parecido, com ativos tão bons quanto aquele outro que você estava analisando, com uma taxa bem menor. Então aqui você vai ganhar mais dinheiro, tá? E a terceira coisa importante de olhar é qual é o índice de referência daquela aplicação que você está investindo, né? Então, para você entender, puxa, eu estou atrelado ao Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa cai, se a Bolsa, né, brasileira cai, o meu fundo vai junto ali para a queda, vai. Então, você tem que entender onde você está entrando, tá? Bom, pessoal, eu falei bastante coisas técnicas, mas eu queria abrir um espaço, agora eu tenho 10 minutos aqui, para a gente abrir para algumas perguntas. Eu vou tentar aqui responder as perguntas e ler e responder ao mesmo tempo, mas se você tem alguma pergunta e eu não conseguir responder, pode me mandar, como eu falei, tá? O meu Insta, ele é Liz, com Y, L-Y-S, planejamento, tá? Liz Planejamento. Você pode me mandar a pergunta que você quiser, depois eu respondo com calma, tá bom? Vamos lá, então. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode... Assim, eu vou confessar que eu não sou assim, da mais boa de Instagram aqui numa live, mas eu vou... bom, aqui sempre tem a perguntinha, né, do alugo um apartamento, compro meu apartamento, o que vale mais a pena. Eu acho que, na verdade, essa é uma resposta que não tem fórmula certa, né? Mas eu acho que, assim, se você tem que escolher entre guardar dinheiro e comprar um apartamento, guarda o dinheiro primeiro, tá? Porque, como eu falei, a juros compostos lá na frente é capaz que você compre um apartamento e ainda sobra para você se aposentar com tranquilidade. E, bom, pessoal, eu queria só aqui finalizar dizendo que eu acho que tudo isso que a gente está vivendo agora de coronavírus vai passar. Eu acho que isso veio para ensinar muita coisa. Eu acredito muito, como eu disse antes, que há males que vêm para o bem. Eu tenho certeza que os males são muito tristes, são imensuráveis, mas os bens também são. A gente está aprendendo a, como eu disse, a ajudar o próximo, né? E dar valor para certas coisas, dar valor para o que a gente tem em casa, dar valor para a família. Estamos nos reinventando, né? Achando novas formas até de conseguir gerar renda. Então tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso a gente vai colher frutos grandes lá na frente, né? Isso vai passar e a gente vai vencer e a gente vai passar, porque todas as crises que a humanidade passou acabaram e a gente sobreviveu e vencemos e vamos vencer essa também. Ajuda quem vocês podem, ajuda o próximo. Acho que essa é a grande lição e assim, ajuda até aquela coisa mais básica do tipo, não deixa de, se você pode, né, não deixa de pagar os salários de quem trabalham para você, os professores que te dão aula, ou qualquer pessoa que você gera renda para essa pessoa, siga ajudando, continua, faz o mercado, né, faz a gente continuar produzindo aqui, tá? E, bom, eu estou muito otimista para o que vem pela frente no Brasil, tá? Os juros estão caindo, isso faz com que o empresário invista mais no seu próprio negócio. Eu acredito muito no nosso país, eu acredito no brasileiro, é o povinho esforçado pra caramba. A gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou, eu tenho certeza disso, tá, pessoal? Então, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito, muito obrigada por quem assistiu e acompanhou aqui, ficou aqui, o tempo todo. Eu acho, assim, sem palavras para agradecer. Tem uma pessoa aqui me perguntando inflação. Bom, a tendência da inflação é cair. Essa semana a gente vai ter reunião do Copom e a gente está hoje com juros a 3,75 e os juros provavelmente vão cair essa semana para 3,25. E quando isso acontece, o IPCA, que é nosso índice de inflação, ele acompanha.
Então, assim, hoje o IPCA, ele tá por volta aqui de 2%, tá, pessoal? Então, ele tende a cair mais. Conforme cai os juros, a inflação também cai. É muito importante que o gap entre a inflação e os juros que a gente tem seja minimamente grande, porque é aí que a gente consegue fazer o nosso dinheiro render líquido, né? Render real, tá? Agora, essa inflação caindo, só para falar um pouquinho, né? Os juros caindo, a inflação caindo, isso incentiva muito a produção e o consumo, tá? E obviamente, incentivando a produção e consumo, estimula a nossa economia. E eu acho que esse é mais um motivo do porquê que eu acredito que quando a gente acabar essa crise do coronavírus, o Brasil vai voar, vai dar tudo certo, a gente vai dar a volta por cima, vai ser melhor do que a gente imaginava. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. E, bom, vamos tentar passar por isso da melhor forma possível, tá? Que mais, pessoal? Aqui, deixa eu ver. Quando eu falo de incentivo de produção e consumo, eu estou falando dos juros, não estou falando da inflação. Os juros caindo, o crédito fica mais barato. Com crédito mais barato, a gente tem mais produção e consumo, tá? Não sobre inflação. Que mais? Eu acho que é isso. Bom, eu não consigo ler e ao mesmo tempo responder. Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, tá? E qualquer coisa... dólar sobe... Bom, olha, quem falar que sabe o que vai acontecer com o dólar tá mentindo, tá? Se qualquer pessoa que você lê aí, qualquer notícia, disser que sabe o que vai acontecer com o dólar, pode desencanar de seguir essa pessoa, porque ninguém sabe, tá? Não dá pra chutar nada, não tem como saber, porque a gente simplesmente não sabe quando vai terminar a crise do coronavírus. Se eu soubesse que a crise termina exatamente daqui a um mês, eu poderia te dizer exatamente o que vai acontecer, por exemplo, com o mercado de renda variável. Que empresas sobrevivem e que empresas não vão sobreviver. Tem certas empresas que mais um mês de coronavírus quebra. E tem empresas que com mais 3 meses de coronavírus sobrevive. Então, eu sabendo disso, eu sei que ação comprar. Agora, como a gente não sabe quando a crise do coronavírus acaba, então você não consegue saber exatamente para onde ir, certo? Então não adianta querer chutar nem o que vai acontecer com as ações, nem o que vai acontecer com o dólar, nem o que vai acontecer com o ouro, porque não dá para saber. Tudo depende de quanto... Já pensou se coronavírus dura mais 6 meses? Não dá para saber. Então, assim, não me meto a responder. Sim, o que dá para saber é o que o Copom vai votar essa semana, quarta e quinta-feira agora. Acho que amanhã e quarta-feira, não quarta e quinta, tudo tende a crer que eles vão baixar a Selic, que está 3,75 para 3,25. E provavelmente o ano termina numa Selic de 2,75. Essas são as previsões, tá? Previsões. Agora, de novo, quem disser que sabe o que vai acontecer, pode esquecer, nem segue essa pessoa, tá? E que mais que eu posso falar, gente? Acho que acabou. Estão me falando aqui que eu tenho que cortar. Então, eu queria de novo agradecer todo mundo que assistiu, que ficou aí, firme e forte. E de novo, pessoal, acredita nesse país aqui que, apesar da gente ter certos governantes que nem sempre são como a gente quer, não tenho posição política nenhuma, mas eu sei que está todo mundo infeliz com a questão política. Nem acho que é um momento que a gente devia estar preocupados com política. Acho uma pena o pessoal fazendo politicagem num momento como esse, tão delicado, né? Mas acredita no Brasil, porque vai dar certo, tem tudo para dar certo. É um povo que trabalha, que se esforça pra caramba. Bom, eu sou uma delas. E eu acho que se a gente tiver o pensamento positivo, vai dar tudo certo. Vamos sempre olhar o meio copo cheio. Estamos aprendendo muita coisa com tudo isso, tá? Boa noite. Obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal.